vamos falar sobre a arte de viver com sabedoria e como nós podemos aprender com uma filosofia antiga, mas ainda muito atual, o estoicismo. Mas afinal, o que é o estoicismo? O estoicismo foi fundado por Zenão de Cítio, um filósofo grego que viveu no século XIII a.C. Ele ensinava que a felicidade e a virtude dependem de viver de acordo com a razão e em harmonia com a natureza. Ele também enfatizava a importância de cultivar virtudes como a justiça e a autodisciplina. O estoicismo se tornou uma das principais escolas filosóficas da Grécia Antiga e influenciou muitos pensadores, líderes e personalidades ao longo da história. Alguns exemplos são o imperador romano Marco Aurélio, o escritor Sêneca e o ex-piloto americano James Stockdale, que sobreviveu a 7 anos como prisioneiro de guerra no Vietnã, graças aos ensinamentos estoicos. Mas o que o estoicismo pode nos ensinar hoje em dia? Como nós podemos aplicar essa filosofia na nossa vida cotidiana? Nós vamos ver agora algumas lições valiosas que nós podemos aprender com os estoicos. Vamos lá? A primeira lição é: aceite o que não pode ser mudado. Os estoicos nos ensinam a distinguir entre o que está sob nosso controle e o que não está. Muitas vezes, nós sofremos por coisas que nós não podemos mudar, como o passado, o futuro, as opiniões dos outros ou os acontecimentos imprevistos. Os estoicos nos convidam a aceitar essas coisas com serenidade e a focar no que nós podemos controlar, nossas próprias ações, reações e emoções. Isso não significa que nós devemos ser passivos ou conformistas, mas sim que nós devemos reconhecer os limites da nossa influência sobre as coisas externas e não nos deixar abalar por elas. Nós devemos fazer o nosso melhor com o que nós temos e não nos lamentar pelo que nós não temos. Por exemplo, se você está preso no trânsito, você não pode mudar isso. Você pode ficar irritado, ansioso ou estressado, mas isso só vai piorar a situação. Ou você pode aceitar que isso faz parte da vida e aproveitar esse tempo para ouvir uma música, um podcast ou um audiobook. Você pode até mesmo usar esse tempo para praticar a sua respiração ou a sua meditação. Assim, você transforma um problema em uma oportunidade. E você? Você sabe aceitar o que não pode ser mudado? Você se preocupa demais com coisas que estão fora do seu controle? Você consegue focar no que está ao seu alcance? Me conte nos comentários como você lida com essas situações. A segunda lição é: viva de acordo com a razão. Os estoicos nos ensinam a usar a razão como guia para nossas decisões e comportamentos. Eles nos incentivam a pensar criticamente, a questionar nossas crenças e preconceitos, e a agir com coerência e honestidade. Eles também nos alertam para evitar ser levados pelas paixões, pelos impulsos ou pelos desejos irracionais. Isso não significa que nós devemos ser frios ou insensíveis, mas sim que nós devemos usar a nossa capacidade de raciocinar para avaliar as situações de forma objetiva e lógica, e para escolher as melhores opções para nós mesmos e para os outros. Nós devemos também ser sinceros conosco mesmos e com os outros, e não nos deixar enganar ou manipular por falsas promessas ou ilusões. Por exemplo, se você quer comprar algo que você não precisa, você pode se deixar levar pelo impulso, pela propaganda ou pela pressão social e gastar o seu dinheiro sem pensar. Ou você pode usar a sua razão e se perguntar se isso realmente vai te trazer felicidade, se isso vale o seu esforço e se isso não vai te prejudicar no futuro. Assim, você evita arrependimentos e frustrações. E você? Você vive de acordo com a razão? Você pensa antes de agir? Você é honesto consigo mesmo e com os outros? Você consegue resistir às tentações e aos excessos? Me conte nos comentários como você usa a sua razão na sua vida. A terceira lição é: cultive as virtudes. Os estoicos nos ensinam que as virtudes são as qualidades que nos tornam humanos e felizes. Eles identificam 4 virtudes principais: a sabedoria, a justiça, a coragem e a moderação. Eles nos encorajam a desenvolver essas virtudes
em todas as áreas da nossa vida, seja na família, no trabalho, na sociedade ou em nós mesmos. Isso não significa que nós devemos ser perfeitos ou santos, mas sim que nós devemos buscar o nosso aperfeiçoamento moral e intelectual e agir de forma ética e benéfica para nós mesmos e para os outros. Nós devemos também respeitar as diferenças e os direitos dos outros, e não fazer aos outros o que nós não queremos que nos façam. Por exemplo, se você tem um projeto importante para entregar, você pode ser sábio e planejar o seu tempo e os seus recursos de forma eficiente. Você pode ser justo e dividir as tarefas e os créditos de forma equitativa com os seus colegas. Você pode ser corajoso e enfrentar os desafios e as dificuldades com determinação. Você pode ser moderado e não se deixar levar pelo orgulho ou pela preguiça. Assim, você aumenta as suas chances de sucesso e de reconhecimento. E você? Você cultiva as virtudes? Você busca aprender e melhorar a cada dia? Você age de forma ética e benéfica? Você respeita os outros e a si mesmo? Me conte nos comentários como você pratica as virtudes na sua vida. A quarta lição é: aprenda com os exemplos. Os estoicos nos ensinam que nós podemos aprender muito com os exemplos de outras pessoas que viveram ou vivem de acordo com os princípios estoicos. Eles nos sugerem ler as obras dos grandes filósofos estoicos, como Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio, que nos deixaram valiosos conselhos para enfrentar os desafios da vida. Eles também nos propõem buscar inspiração em pessoas reais que demonstram sabedoria, resiliência e integridade em suas atitudes. Isso não significa que nós devemos imitar ou idolatrar essas pessoas, mas sim que nós devemos reconhecer os seus méritos e as suas lições, e tentar aplicá-las na nossa própria vida. Nós devemos também procurar ser um exemplo para os outros, compartilhando o nosso conhecimento e a nossa experiência, e incentivando-os a seguir o caminho da sabedoria. Por exemplo, se você quer saber mais sobre o estoicismo, você pode ler os livros ou assistir aos vídeos dos filósofos estoicos que estão disponíveis na internet. Você pode também procurar conhecer as histórias de pessoas que aplicaram o estoicismo na sua vida, como o ex-piloto James Stockdale, que usou os ensinamentos de Epicteto para sobreviver à tortura e ao isolamento no Vietnã. Você pode ainda compartilhar o seu interesse pelo estoicismo com os seus amigos ou familiares e convidá-los a conhecer essa filosofia. E você? Você aprende com os exemplos? Você lê ou assiste aos conteúdos dos filósofos estoicos? Você conhece pessoas que vivem de acordo com o estoicismo? Você compartilha o seu conhecimento e a sua experiência com os outros? Me conte nos comentários como você aprende com os exemplos na sua vida. Essas são algumas das lições que nós podemos aprender com o estoicismo, uma filosofia atemporal que nos ajuda a viver com sabedoria e encontrar paz interior em meio ao caos da vida moderna. Até o próximo vídeo.